Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itinerol Turismo, o melhor está por vir. Olá, pessoa! Mais uma vez, seja bem-vindo à programação do Voz em Cena, um programa de variedades que tem tudo aquilo que você precisa ouvir e ver. E hoje, nesta quinta-feira, no programa inédito, eu trago um talento de Jundiaí e um amigo particular. Então, vamos às boas-vindas ao baterista Kiko Zara. Olá, obrigado, Carlos. Valeu da oportunidade aí do convite. Todos os telespectadores aí do Canal 25. E vamos para mais uma. Estamos aí, muito obrigado. Tamo junto e vamos nessa, como eu costumo dizer. Legal. É isso. Kiko, como é que a música entrou na sua vida? Você toca desde pequeno, como é que funciona? Eu comecei com 5 anos de idade, estudando, que eu me lembro, 5 anos, né? Antes disso não tenho memória se eu ainda batucava já, se eu já batucava em algum lugar. Uhum. Mas aos 5 anos de idade eu fiz o Pio 10, ali o conservatório ali na Vila Arens, na bandinha, que é uma banda de inicialização musical, e eu lembro que tinha vários instrumentos ali, tinha chocalho, tinha triângulo, tinha uma caixinha com 2 caixinhas com as baquetas. Aí eu com o maestro Mário Comandulli. Mário Comandulli, né? E meu primo fazia piano com a Neuza, então eu assistia às aulas de piano do meu primo às vezes, e fazia eu, meu irmão, a minha irmã e o meu primo, né? Nós íamos em 4, participava da bandinha ali no Pio 10. Não sei se eu fiquei, acho que 1 ano ali, 2 anos, na minha memória talvez 1 ano. E a partir dali eu não consegui mais parar de batucar, porque eu me lembro dos 5 anos para cá, sem parada, assim. Antes disso, e a partir disso também, dos 5, meu pai tinha uma vitrola em casa, meus pais, né? Sei. E tinham muitos discos ali, então eu também gostava muito de ouvir LP. Era assim, o tempo que eu tinha era ouvir muito o álbum do Thriller. Uhum. Quais são as suas referências musicais aí? O Thriller foi um dos álbuns que eu mais escutei quando eu era pequeno, e o Balão Mágico. Então aí temos aí o Picolé, baterista, que depois eu fui ver quem era, né, que gravou o Balão Mágico. Então já escutava ali o Djavan, o Fábio Júnior, que também já cantavam algumas músicas ali, mais o Jairzinho, a Simoni e os outros. E o Thriller foi o que eu ouvi muito, assim, que daí a gente tem ali o Jeff Porcaro, né, o pessoal do Toto, Van Halen. Nossa. Né, o do Chunkler, se não me engano, assim que pronuncia o nome dele, que é um outro batera que gravou. Então, assim, só fera ali, né, já com produção do Quincy Jones. Foi um álbum que me pegou bastante, assim, né. Depois disso que eu fui escutar, isso ali em torno de, se eu não me engano, 84, 85, né, foi lançado mais ou menos o Thriller por aí. Depois disso que eu fui ouvir bastante Titãs, Cabeça de Dinossauro. Então eu ouvia bastante Titãs. Aí também comecei a ouvir o RPM, né? Na minha casa a gente ouvia mais fitinha depois, mais fita cassete. Quando eu mudei dessa casa aí, que a gente ouvia muito vinil, passamos mais a ouvir fita cassete. Então daí eu vinha do Paraguai, fui viajar com a minha mãe, vinha uma vez, trouxe uma fita do Bad, do Michael Jackson também, que eu já era fã. Então a partir daí já ouvia Titãs, RPM, Michael Jackson, aí começou a mistura de... Entendi. E o que eu achei interessante também, que logo no começo do nosso bate-papo aqui, você falou que foi praticamente com a sua família inteira fazer aula de música. E aí vocês foram seguindo, cada um foi fazendo uma coisa diferente, ou todo mundo está na música até hoje? Aí a partir da bandinha, a minha irmã, ela fez só ali, que eu me lembro, nunca mais ela... na música, né, de execução, não. Todo mundo ouve bastante música, mas a minha irmã não continuou. O meu primo se formou em piano, né, hoje ele mora nos Estados Unidos, vai vir para cá em agosto, vem ver a família, né, mas ele mora lá em Miami, se formou em piano. Aí ele toca, até hoje ele pega um pouquinho, assim, né.
O meu irmão, ele cantou comigo numa banda que eu montei, a primeira banda que eu montei em 91, quando eu comprei minha primeira bateria, porque na verdade eu não tinha bateria, né? E aí ensaiava onde? Sofá de casa? Porque se a gente pegar a história de, por exemplo, um Charlie Gavin, Sim. ele simplesmente disse que destruiu toda a mobília da casa dele para treinar ali, até conseguir pegar uma bateria. Com você foi o mesmo? Começar a tocar em almofada, essas coisas? Como que era o negócio, Kiko? Sim, porque aí você quer batucar, e aí você não tem instrumento nenhum, né? Agora, se você tem algum instrumento de percussão, uma timba, um chocalho, um pandeiro, um triângulo, pelo menos, né? Para quem mais do forró, por exemplo, então você tem aonde executar. Eu não tinha, então, por exemplo, lá no Pio 10, quando o maestro contava até 3 e todas as crianças saíam meio que correndo assim para pegar os instrumentos. E alguns gostavam mais do chocalho, alguns gostavam do triângulo, né? E o meu caso tinha que pegar uma das duas caixinhas com as baquetas. Eu tenho foto, inclusive, no meu site, no meu Instagram. Você vê lá, tem a fotinha eu com a camisetinha amarela do Pio 10 com as baquetinhas e o tamborzinho. Se eu não pegasse um dos dois, eu lembro que eu chorava. Cheguei a tocar triângulo, gostava, mas não era porque o triângulo era uma baquetinha só, né? E a outra é a mão que você vem soltando. Foi legal, porque me deu uma base até para tocar forró depois. E dá até uma independência na hora da coordenação motora. Dá. Então foi essencial, né? O Pio 10, assim, para início, né? Desenhava clave, então você praticava o desenho também. Então, quer dizer, a escrita da partitura, né? Então isso te dá uma maneira de pensar diferente, o respeito à música. Ouvia muito piano, né? O piano é um instrumento de percussão completo, inclusive considerado percussivo devido aos martelos e tal, né? No piano. E então isso te dá uma boa base de percepção, mesmo que você não toque, mas você escutar o tempo todo. Depois eu fiz aí, acho que uns 2 anos de piano com a Tereza no Conservatório Modelo, onde eu dei aula de bateria também. Então eu fiz os 2 primeiros anos de técnico em música e aí eu escolhi o instrumento o piano. Então eu estudei um pouco, né? Nada muito... Saio tocando piano, né? Entendi. Um violãozinho, às vezes eu arrasto um pouquinho. Cheguei a fazer até maxi shopping com a minha mulher, com a Geisa, no violão. Mas também não sou exímio, né? Não é o meu primeiro instrumento, né? É um instrumento que eu dou uma brincada, assim. Mas a bateria eu batucava em tudo. Então, assim, mas aí eu peguei Você sabe aqueles bancos que parecem uma ampulheta, assim, de plástico? Sei. Que tem uma tampa. Ele é de plástico, né? Então aquele dava um som legal, você batia no meio e ele dava um grave, assim. Sim. E aí eu comecei a pegar a tampa de caneta Bic, o suporte da caneta, tirava as cargas, porque no começo eu batucava com as cargas, e aí estourava manchava tudo. Aí eu falei, pô, eu vou tirar aí, porque a carga não muda em nada. Então eu tirava a carga e usava aquela da Bic mesmo. Uma ou duas. O tubo da caneta era a sua baqueta. Uma ou duas era a minha baqueta. Às vezes eu gostava de bater com a mão no meio porque dava um grave melhor e eu fazia caixa com a carcaça da caneta Bic. Então eu tinha como se fosse um carrão, eu tinha o grave e o médio ali mais ou menos, né? Isso. Da caneta. Aí eu ligava os LPs e ficava tocando junto. E quando eu não ligava, às vezes eu ia pra calçada e ficava batucando na calçada. Isso quando eu era 6 anos de idade, 5, 6, né? Aí com 7 começa, né? A primeira série. Então aí você já não tem mais. Aí vem a timidez também, de ficar, não ia ficar tocando com um negócio no meio da rua, né? Então eu fazia essas coisas um pouco mais trancado, assim, né? Eu era bem tímido. Então, e a bateria é um instrumento também que você não fica tão exposto na frente. Então era o instrumento ideal para mim. Já ficava escondido atrás, deixa os cantores aparecerem, o guitarrista que gosta de ir lá na frente, e eu ficava sempre na minha. E depois eu não parei mais, né? Aí eu fui comprar, aí eu comecei a tocar em 89. Antes disso eu ficava subindo no palco, ficava no cantinho vendo o baterista tocar de várias bandas, dupla sertaneja, entendeu? Meu pai ajudava uma dupla na época, que era o Evandro Elias, eu lembro. Então eu via uns músicos tocarem, o baterista era o Ricardo Sec, de Jundiaí, que hoje é meu amigo.
Hoje Que tá na faz banda tempo, que né? Que meu tem o amigo. Batuca Rock e a banda Exato. Transporte também, que ele faz Exatamente. participação. Aham, Que eu já cheguei a tocar com transporte de sub, assim, já cheguei a fazer tudo, todos os amigos, né? aham. Cheguei, aí meu pai me levou no estúdio do Ricardo Sec, quando ele já gravava ali, né, na Chamava a casa dele. Companhia do Som, é isso? Antes disso ainda, bem antes disso, bem remanescente. acredito que 88, 89, porque meu pai viu que eu tinha interesse, Uhum. e aí como ele ajudava, meu pai ouvia sertanejo bastante, eu ouvia com meu pai Chitãozinho e Chororó, ouvia Dudu Caidalvan, e aí às vezes eu tirava as fitas dele do carro, que às vezes eu saía trabalhar com ele, Uhum. e aí eu já estava no heavy metal na época, então era Iron Maiden, era Aham. Metallica, Ou seja, era uma salada musical que, Era. na verdade, ajudou sempre o seu lado rítmico. sim, Porque tudo que você ouvia, presume-se que você estava ouvindo mais a questão da batida ali, a questão do beat, do que necessariamente a música. sim, porque quando você começa, o meu foco, já desde os 5 anos ele já ia para a bateria, Aham. então você começa a ouvir as músicas, parece que uma porcentagem maior do seu ouvido, da sua percepção, já vai para, tipo, 50% já ia para a bateria já. O restante que eu prestava atenção já fica meio secundário, como se fosse uma mesa de som na sua cabeça, né? Sim. Parece que eu pegava a bateria, aumentava o volume dela assim, e o restante, isso aqui não, para mim não é tão relevante. Claro Ficava que é, coadjuvante. claro que é, mas você presta menos atenção, porque você quer entender aquilo que nem um cantor, né? Ele ouve, É. mas ele ouve mais a voz, né? Uhum. Depois ele ouve o resto. O que está fazendo parte da composição ali. Exato. Tem gente que não consegue, né? Dividir. Não consigo escutar o baixo, não consigo porque nunca parou para tentar entender aquela frequência. Uhum. Se a pessoa treinar, ela consegue. Uhum. Se ela ouvir os instrumentos separados, né? Agora isso aqui vai memorizando, vai aguçando a percepção, vai entendendo, vai separando, e aí, com o tempo, você consegue ouvir. Hoje eu consigo ouvir praticamente muita coisa separada, né? Uhum. Claro que tem as frequências que misturam e inclusive atrapalham para você tirar o seu instrumento, tirar uma música. Uhum. Hoje a gente tem aplicativos aí, que nem o Moisés, que eu uso também, usado no mundo inteiro, um aplicativo brasileiro. E você vê os gringos usando, todo mundo usando. E eles separam os instrumentos. Não e a gente vai falar sobre essa questão de tecnologia também, Sim. Kiko, no próximo bloco. E eu vou perguntar várias coisas para você com relação à importância de saber ler partitura. Sim. E a gente volta no segundo bloco para falar sobre isso. Falando de ritmo, falando de música, e você sabia que existe partitura para bateria? Ninguém melhor para explicar sobre isso do que o Kiko. Kiko, como é que funciona? Qual a importância também de saber ler uma partitura? É importante. Eu não diria que 100% essencial, não, porque isso é uma opinião minha, devido a grandes nomes da bateria que a gente conhece que não lê nenhuma nota. Tá? Então, assim, a escrita ela veio depois, né? Sim. O som na história veio antes. Uhum. Só que para você ter um desenvolvimento melhor, é comum engenharia. Se você tem a planta, tem a possibilidade de escrever tudo, todos os detalhes, como um GPS, como, você entendeu? Um mapa. Uhum. Então a partitura ela tem essa função. Então eu diria que nos dias de hoje é mais importante do que antigamente, tá? Mas o som vem primeiro. Então de nada adianta você ler super bem e a execução não ser tão boa. Então você tem que, o que eu quis dizer é exatamente isso. Você tem que trabalhar com as duas coisas bem. Mas o mais importante é o áudio. Então você vai escutar uma música, por exemplo, você não sabe o que está na partitura ou como aquele baterista está lendo. Você está ouvindo o som. Exato. Então eu coloco o som como principal e a partitura como, assim, logo em seguida já, porque tem músicas, eu mesmo escrevo, leio, dependendo da complexidade, né? Não sou um exímio leitor de primeira vista de qualquer partitura de bateria, mas eu leio muita coisa. Tem trabalhos que eu tenho que escrever, que não tem jeito, porque é muita coisa de um dia para o outro, assim. Então você pode escrever um resumo da música, que a gente chama dos charts, né? De repente uma página só,
algumas colas, como se fosse uma prova com consulta ou alguma cola. Um roteiro, falar, olha, roteiro. aqui eu tenho que ter uma virada. E etc, geralmente então. quando eu não tenho muito tempo eu coloco o BPM da música, porque a velocidade é muito importante para o baterista, né? Sim. Porque fica... Se eu acelerar, eu acelero a banda inteira. Se eu atrasar, também. Se eu oscilar, também. Então eu prefiro eu coloco o nome da música, coloco o BPM dela, a fórmula de compasso, né, o 4x4, geralmente o mais usado. Se tiver uma outra alteração, também escrevo. O início, quem começa a música. Então geralmente eu coloco quem começa, quantos compassos alguém começa, ou se eu entro tocando junto já. Aí eu coloco o ritmo principal logo da entrada da música, que muitas músicas elas começam e já mantêm o mesmo ritmo. E se eu não tenho tempo, eu coloco o início ali a partir do momento que eu entro na música, para não cometer uma gafe logo no início da música, e o final, entendeu? Então quando eu não tenho tempo, aí o meio da música eu me viro ali, aí é improviso, e isso num trabalho em cima da hora. Existem trabalhos que eu cheguei a fazer, inclusive há pouco tempo, que eu não tive tempo nem de escrever. Então eu peguei a playlist no Spotify, que é um recurso também que a gente tem hoje, né? E para você ter uma ideia, acabava a música, eu já estava dando, deu a última pratada, eu estava dando play na próxima, ouvi o comecinho enquanto o cantor, então agora nós vamos executar tal música que eu já escutei o começo da música, dei pause, já tinha velocidade na cabeça, já sabia onde a bateria entrava no começo dela. A maioria dessas músicas a bateria entrava logo no começo, porque às vezes tem música que a bateria entra lá no meio da música, aí você já tem que ter ouvido antes. E assim eu consegui fazer o trabalho, só teve uma música lá no meio que, como eu fui em cima da hora também eles falaram, você só errou uma coisa que você não fez e a gente foi na sua e entregou a música normal. Que era uma divisão de tempo no meio da música, eu não tive tempo de ouvir esse meio. Mas do resto, super rolou. Por quê? Porque é aquela coisa do ouvido. O ouvido, quando você precisar improvisar, você não tem improviso escrito. O escrito é uma coisa que você faz, que é que nem um projeto numa planta de uma casa. Está escrito ali o que você vai fazer. Já é de antes, né? Do que você vai fazer. No caso que você está numa fogueira, é o ouvido que vai te salvar. E você vai ter que... Se alguém, por exemplo, errar a música, a banda está tocando... Chegou o caso de eu escrever uma música e daí o cantor entrou no refrão antes. Aí você tem que procurar na partitura onde eles estão para você corrigir ali no olho. E dependendo do que eles fizerem, você se perder na partitura até você achar onde está, ouvido. Então é a mesma coisa que o que eu falo para os meus alunos, você está pilotando o avião no computador e de determinado momento você vai ter que ir no manual, por exemplo. Então você desliga ali ou você liga ou... Não sei como funciona isso, que eu nunca fiz aula de... Mas você deixa a parte da computação, faz o manual, para depois, de repente, ligar novamente Então, eu acho que hoje em dia é importante ler, é importante escrever, dependendo do trabalho que você tiver, é imprescindível, daí é 100%. Tá? Um musical, já fiz teste para musical, você tem que ler tudo. Porque no meio do ensaio, o maestro para o ensaio, agora vamos voltar no compasso 85, todo mundo junto. Então, se você não souber nem onde está ali, esquece. Então, tem trabalhos que não tem jeito. E outra que é interessante também, que você acabou de citar, é a questão da emoção. A partir do momento em que você se atém exatamente, estritamente à técnica, você pode perder a emoção também, que é aquela questão que o baterista precisa muito, que ele que, de certa forma, acaba conduzindo praticamente o show, né? Ele e o baixista. Então, a emoção tem que vir do beat, não é, Kiko? Sim, esse lado é muito importante. Quando a gente começa a estudar o instrumento, o nosso cérebro não tem tanto, parece que a gente não tem tanta memória, tanto HD aqui para focar só na emoção ou só na técnica. E aí quando você vai aprendendo, aprendi um negócio novo. Geralmente o baterista, o instrumento, ele já faz um som alto já, geralmente, né? Mais alto do que um violão, mais alto do que um piano. E é um instrumento de corte. Então você tocou uma caixa, por exemplo, ela pode chegar aí a aproximadamente quase 120 dB se tocar bem forte, que seria o limite do ouvido humano, né? Que já pode começar a machucar, vamos dizer. Às vezes não machuca agora, com o tempo, você pega o Phil Collins, né? Ou quem toca muito com
quem tocou muito com retorno Um alto, retorno alto. mais a bateria, vira uma competição ali que o ouvido, você fica com dor de cabeça. Eu utilizo protetor de ouvido há muito tempo. Ou fone de ouvido com proteção, porque senão vira uma guerra. Hoje em dia também com os microfones, a gente não precisa tocar tão forte assim. Sim, exatamente. Antigamente os cantores no teatro cantavam sem microfone, então tinha que cantar, projetar mais. E o baterista tinha que surrar a bateria porque tinha um microfone ou dois. Hoje em dia não, você trabalha aí com um monte de microfone. É um instrumento, né? Não é para estragar o instrumento. Né? Bateria é para tocar, não é para bater. E tem os caras que sabem bater sem perder a técnica. Né? Como a gente tem aí o Eloy Casagrande, que é brasileiro, um dos melhores do mundo, amigo meu, um cara nota 1000. E ele toca forte, mas ele sabe tocar forte, ele tira rápido também. É uma questão é muito rápido o ataque Precisão. E a volta, sem atacar e enterrar o instrumento e quebrar tudo, porque você para a ressonância também, né? Você tem que dar o toque e deixar vibrar o instrumento. Aí você tem um som. Se você tocar, segurar, tudo que você jogou de volume, ou de pegada, ou mesmo que você toque leve, você tocar e demorar para tirar, você abafa o instrumento. Mesma coisa que tocar o violão e já parar as cordas em seguida. Então, e aí a questão da emoção e da técnica, no começo é difícil, porque você vai indo para a técnica que você precisa e você vai perdendo a emoção. Você vai endurecendo. Vai endurecendo. Aí com o tempo você tem que não deixar afetar a emoção, porque é a primeira coisa que as pessoas pegam, que é intuitivo, né? Exato. Então imagina você assistir um filme e o ator tá lendo, parece que ele tá lendo o texto e não... Não sentiu o texto. Ali não tem que chorar, e aí o cara não chora. Ou aqui tem que sorrir muito e não sorrir. Então você tem que... Essa parte é a principal. Depois tem o lado técnico. Então a gente tem que estudar bastante técnica para ficar automático, para daí você pensar praticamente na parte emocional. A técnica ela tem que sair sem você perceber. Por isso o estudo. E estudar com metrônomo. Eu até prefiro tocar com metrônomo ao vivo também, porque controla a minha emoção. Acho que você estava um dia na Festa da Uva ali, apresentando do meu lado ali, eu estava tocando ali, eu estava com o metrônomo. Mas para mim tá comum agora, eu ligo o metrônomo e executo como... Eu nem percebo mais ele às vezes, né? Até prefiro, porque daí eu não preciso nem pensar na velocidade da música, eu só penso na emoção, na técnica e tudo mais. Mas o principal é a emoção, que tudo isso vem do início da música, né? Então partitura, metrônomo, a parte tecnológica que a gente usa hoje, tudo isso veio depois para ajudar e não atrapalhar. Quem se atrapalha com isso é porque falta estudar mais para daí utilizar isso como uma ferramenta. É isso. Kiko Zara com certeza volta com a gente no próximo programa, porque aí a gente vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre a carreira e sobre a chegada dele numa das bandas icônicas lá dos anos 80, que é o RPM. E se você quiser aprender cada vez mais, melhorar a sua comunicação, conversar com qualquer pessoa, ter variedade de assunto, vai lá para o meu curso Oratória Sem Segredos. Lá eu transformo a sua necessidade em potencialidade, para você também poder conversar fluentemente com ícones da nossa música, como Kiko Zara. Obrigado. Muito e a gente obrigado, volta, hein? Eu que agradeço. Valeu. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.